que você comprou de fato quando você transferiu o seu dinheiro para a carteira de alguém em troca de um NFT? Ou seja, o que é um NFT para você? E por que você decidiu investir em NFTs? E a terceira pergunta é por que tanta gente odeia as NFTs? Tá bom. Olá, Miguel, muito obrigado por essa apresentação aí generosa. Eu, com certeza, eu não sou o maior colecionador, mas talvez seja um dos mais interessados e esforçados. Então, eu estou aqui bem grato de poder compartilhar um pouco minha empolgação e o meu conhecimento e a minha animação aqui com esse novo setor. Antes da gente começar a rebater as críticas, e que foram muitas e que podem ser amplamente rebatidas, eu queria começar um pouquinho atrás, para dar um pouco de contexto. Eu queria falar um pouquinho agora de Web3, tá? E para isso a gente vai fazer uma breve história na história da internet. E a gente começa... E é importante dizer que crypto e NFTs, tem muita gente que compara com a internet em si. Então hoje, em crypto, a gente está no equivalente a 1998 na internet, em termos de adoção e de usuários globais. Se seguir essa curva, que coincidentemente ou não está muito parecida, até 2025 a gente vai ter 1 bilhão de usuários de cripto e NFTs. Então essa comparação é importante. Mas vamos discutir um pouquinho essa história. Então, em 1998, mais ou menos, não vamos falar de idade, né, Miguel? Mas assim, a gente já estava mexendo com computador, já trabalhava com tecnologia, já éramos nerds. E naquela época tinha um modem dial-up. Lembra daquela época? Lembro, eu usava a internet depois das 8 da noite porque era pulso único. Exato, dial-up, aquele modemzinho. Então, naquela época a gente estava na Web 1.0, ou Web 1. Era onde a web, a internet, era muito mais passiva para nós usuários, porque a gente só podia ler. Então a gente se conectava no UOL ou no seu provedor de internet, que também era seu portal de conteúdo naquela época. Era o provedor de e-mail, geralmente, também? Era tudo junto, Era né? Tudo pelo mesmo número, tudo conectava. Aquele modem dial-up de 28 ou 56K, depois foi aumentando, mas a gente só consumia o conteúdo, então a gente só lia. Nesses portais tinha as notícias, eles escolhiam quais eram as notícias que eles achavam mais importante ou mais interessante para a gente, e a gente consumia aquele conteúdo. Essa era a Web 1.0. Depois teve a onda das redes sociais. Então, Orkut, né? A gente que é brasileiro lembra bem, Facebook, Instagram, TikTok, isso que a gente chama de Web 2.0, onde a gente não só lia, mas também escrevia. A gente interagia com as notícias e publicava. Então a gente podia curtir, a gente podia comentar, a gente podia criar conteúdo, podia criar sites, e aí essa foi a segunda onda da internet, que é a Web 2.0. Agora, na Web 3, você escuta esse jargão, assim, muito hoje, a gente está na terceira etapa da internet, que eu acho que vai mudar muita coisa, que é onde a gente pode ler, escrever e ter propriedade de nossos ativos. Tá? A gente, de fato, é dono daquilo que a gente cria, daquilo que a gente publica e daquilo que a gente é. Então, dando um passinho atrás ao Instagram, por exemplo, que é um exemplo de Web 2. Se você é um influenciador no Instagram, você não é dono de quase nada ali. Se você publica o conteúdo, o Instagram já pode usar aquele conteúdo para fazer a divulgação dele. Você não é dono dos seus likes, você não é dono dos seus usuários, você não é dono dos contatos, você não é dono de nada. Quem é dono é aquela plataforma. Na Web3, e especificamente agora com NFTs, você é dono daqueles ativos. E para ilustrar isso, eu acho legal uma historinha do Vitalik Buterin, que é um dos criadores, se não fundador da Ethereum, exatamente, da blockchain e da moeda Ethereum. Ele conta a história de que tem um jogo chamado World of Warcraft. Se os nossos ouvintes aqui, que são geeks, nerds como nós, acho que devem saber. Chamam de WoW. Chamam de WoW. E aí é basicamente um RPG assim, gigante que as pessoas
formam grupos e jogam assim centenas de horas e anos e acumulam ativos dentro do jogo. Você pode ter poções mágicas, armas, personagens. É uma grande parte da vida digital de muita gente. E o Vitalik conta a história de que uma vez ele tinha jogado o jogo durante horas, meses, e pegou uma poção especial. E do nada, a Blizzard Entertainment, que é a dona do jogo, cancelou isso, tirou esse ativo da mão dele. E do nada, ele percebeu que aquele ativo, na verdade, não era dele. Ele tinha gastado horas, tinha gastado parte da vida dele para gerar valor e para conseguir um ativo que não era mais dele. E aí ele teve esse momento... E que nunca tinha sido dele, né? Na verdade, ele percebeu que nunca tinha sido dele. Exato, nunca tinha sido dele. E com NFTs, justamente por você poder segurar ele na sua carteira digital, ninguém pode tomar de você. Nenhuma empresa, nenhum indivíduo, nenhum governo. Exato, bom ponto. Então, de fato, dá autoria e propriedade, ownership em inglês, dos ativos digitais. E essa é uma das grandes quebras de paradigmas e inovações do blockchain, que nada mais é que um livro-registro dos seus ativos digitais que é descentralizado, incontrolável por qualquer entidade ou pessoa.